meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui com a série Testemunhos para a Igreja. Hoje, começando a primeira sessão de testemunhos de 1855. Capítulo 15. Vamos iniciar então. O nome é Guardador dos Irmãos. Em 20 de novembro de 1885, Ellen White é arrebatada em visão. E ela diz o seguinte. Vi que o Espírito do Senhor tem estado a extinguir-se na igreja. Os servos de Deus têm confiado demasiado na força do argumento e não têm mantido em Deus aquela firme confiança que deveriam ter. Vi que a mera discussão sobre a verdade não levará as pessoas a decidir colocar-se ao lado dos remanescentes, pois a verdade é impopular. Ela também vê que Satanás está ocupado para destruir a vida das pessoas. E igual Caim, dizem essas pessoas: por acaso eu sou guardador do meu irmão? E o anjo responde para Ellen White o seguinte: sim, você é guardadora de seu irmão. Deve ter por seu irmão vigilante cuidado, estar interessada em seu bem-estar e nutrir para com ele um bondoso e amorável espírito. Avancem juntos, avancem juntos. Ela indaga o anjo por que a simplicidade da igreja estava caindo e estava crescendo a exaltação e o orgulho. E o anjo responde que é pela predominância da frase de Caim: por acaso sou eu guardador do meu irmão? Essa frase é dita nesse capítulo por 4 vezes, irmãos. Ela vê muitos se empenhando em glórias do mundo e amando a Deus só por boca e sem ações. E Ellen White finaliza esse capítulo dizendo: vi que a igreja tem quase perdido o espírito de abnegação e sacrifício. Fazem do eu e do interesse próprio a primeira coisa, e então fazem pela obra o que julgam que podem e que não podem fazer. Tal sacrifício via defeituoso e não aceitável por Deus. Todos devem estar interessados em fazer o máximo para levar avante a causa. Bom, esse capítulo é muito duro. É um capítulo onde nós estamos vendo que a igreja estava esfriando, ninguém quer mais se importar com o irmão ao lado, ninguém quer ajudar mais ninguém, e com isso nós vamos fazendo do nosso jeito e acreditando que Deus está aceitando, mas ele não está. Um outro capítulo, o segundo, de hoje, o capítulo 16, ele tem como título Tempo de Início do Sábado. O que acontece? Bates, em 1846, ele mostrou biblicamente que o sábado deveria ser guardado. E ele colocou ali das 18 horas às 18 horas. E ficou assim por mais de 10 anos, até que o Andrews, ele trouxe, dia 17 de novembro de 1855, o que não era de 18 a 18 horas, e sim de pôr do sol a pôr do sol. Então, quando o sol se põe, começa o sábado. Quando o sol se pôr do outro dia, finaliza o sábado. E muitas pessoas aceitaram, muitas outras não quiseram aceitar, ficaram com o que Bates falou. 2 dias depois, ou seja, dia 19 de novembro, Deus envia uma visão a Ellen White para sanar a dúvida. E aí ficou mesmo que era de pôr do sol a pôr do sol. O Tiago White, ele foi perguntado por que Ellen White demorou quase 10 anos para responder a questão de uma forma correta. E Tiago White disse que Deus não vai usar Ellen White para qualquer probleminha. Que na verdade eles tinham que percorrer, e quando eles finalizassem tudo, que eles não tivessem mais para onde ir, aí sim Deus usaria o dom profético da irmã White para sanar. Então o problema era que Deus só daria a resposta quando ele visse que o povo estava de fato mergulhado para entender a verdade. Isso que eu falei para vocês é o contexto do capítulo 16, tá? Ellen White, então, começando de fato o capítulo 16, ela vê um anjo citar Levíticos 23:32, onde ele diz que de uma tarde a outra vós celebrareis o vosso sábado. O anjo pede que eles estudem diligentemente, avançando todas as questões, e que Deus os manteriam seguros.
E Ellen White termina esse capítulo dizendo o seguinte: se houvesse luz a respeito e essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz rejeitada. Vi que alguns achavam que o Senhor havia mostrado iniciar-se o sábado pontualmente às 6 horas da tarde, quando na verdade eu apenas vira que ele começava à tarde e que eles deduziram que tarde significa 6 horas. Vi que os servos de Deus precisavam unir-se e consolidar-se. Por que ela escreveu esse texto? Ela escreveu esse texto porque ela perguntou ao anjo se aquelas pessoas que guardaram por 10 anos o sábado erroneamente, eles estariam perdidos. E aí o anjo diz para ela que não, e leva ela na primeira vez que eles guardaram o sábado e até o momento em que eles estavam. E o anjo falou isso aí que vocês viram. Se houvesse luz e eles tivessem rejeitado, aí teríamos um problema. Mas como não tinha luz, Deus aceitou normalmente a guarda do sábado deles. E isso ocorre com qualquer coisa na minha e na sua vida, ok? O capítulo 17 é Opositores da Verdade. Também tem um contexto esse capítulo antes de nós entrarmos de fato. No verão de 1854, apareceu entre os guardadores do sábado a primeira apostasia, de dois homens que foram repreendidos por Deus e ao invés de, eu fui repreendido, realmente estou errado, e reconhecer o erro, não, eles ficaram contra Ellen White e Tiago White e deram um baita trabalho para eles. E eles ainda se ajuntaram com dois pastores chamados Stephenson e Hall, que se diziam adventistas, mas eles criam que depois do milênio ainda haveria chance para as pessoas, ou seja, os ímpios, eles não iriam morrer, iria ter o milênio. Quando Jesus voltasse do milênio, nós acreditamos que vai ser para exterminar os ímpios com o fogo e o lago enxofre. Mas eles não, eles acreditavam que eles ainda teriam uma chance de arrependimento, ok? E depois que eles viram que Ellen White era contra essa ideia, eles começaram a atacar ela também. E aí eles começaram com um periódico, que é daquele Message, que a gente vai falar já já também. E em 1857 eles pararam com o periódico, e em 1858 eles pararam com as suas reuniões. Ellen White recebeu uma visão desses irmãos e ela diz o seguinte: foi-me mostrado o caso de Stephenson e Hall, de Wisconsin. Vi que enquanto estávamos naquele estado em julho de 54, eles estavam convencidos de que as visões eram de procedência divina, mas depois de examinarem e compararem com as posturas do movimento da era vindoura, essa era vindoura é isso de acreditar que depois do milênio ainda tem chance. E porque as visões não se harmonizavam com os pontos de vista aceitos por essas instituições, abandonaram-nas. Ou seja, eles acreditavam em Ellen White até o momento em que eles viram que o jeito de eles pensar não era o mesmo dela. Aí eles começaram a jogar contra. Muitos sinceros, inclusive, foram enganados por eles. E Ellen White continua. Foi-me mostrado que devem ser feitos esforços decididos para mostrar os erros àqueles que são verdadeiros cristãos, e que eles não se reformarem, serão separados dos preciosos e santos, que Deus, por ter um povo puro e perfeito no qual deleitar-se, não o desonrem os homens, mesclando ou unindo o puro com o impuro. O anjo dizia que eles precisavam ser exemplos vivos para as pessoas. Então isso é muito interessante, por quê? Porque hoje a gente quer colocar o puro com o impuro, o profano com o santo. Isso nunca funciona. Então tomemos cuidado quanto a isso. Depois a gente vai para o capítulo 18, que fala sobre a responsabilidade paterna. Nesse capítulo vai se falar sobre Abraão, que foi um ótimo pai, e vai se falar também sobre Eli, que foi um péssimo pai. Diz o seguinte, Ellen White: vi grande responsabilidade repousava sobre os pais. Eles não devem ser dirigidos pelos filhos, mas dirigi-los a eles. Foi-me apresentado Abraão. Ele foi fiel em sua casa, ordenou na sua casa depois dele, e isto foi lembrado por Deus. E outro texto diz: foi-me então mostrado o caso de Eli, e ele não restringiu seus filhos, e eles se tornaram ímpios e vis, e por sua impiedade desviaram Israel. Havendo Deus dado a conhecer a Samuel os pecados deles, a severa maldição que se devia seguir porque Eli não os reprimiu, disse que seus pecados jamais seriam expiados com sacrifícios nem oferta. Assim Eli causou um problema para os filhos e também para Israel.
Ellen White continua falando para mim e para você o seguinte: os pais devem governar os filhos, corrigir-lhes as paixões e subjugá-las. Do contrário, Deus seguramente destruirá os filhos no dia de sua ardente ira, e os pais que não controlaram seus filhos não ficarão sem culpa, especialmente os servos de Deus que devem governar a própria família, mantendo-a em boa sujeição. Vi que eles não estão habilitados para julgar ou decidir os negócios da igreja, a menos que possam governar bem a própria casa. Devem ter primeiro ordem em casa, e então seu juízo e influência terão peso na igreja. Isso é muito forte, né? Se a gente não consegue resolver as coisas de casa, como que nós vamos resolver as coisas da igreja, né? Ela vê que as visões não são mais frequentes, pois a igreja não está apreciando. Então teve um momento que os testemunhos, as visões ficaram menos frequentes, e era justamente porque o povo não estava levando o que Ellen White falava a sério. O capítulo 19 vai falar sobre fé em Deus. Ellen White estava em Battle Creek em 5 de maio de 1855 quando recebeu esta visão. E ela diz o seguinte: vi que havia grande falta de fé por parte dos servos de Deus, bem como na igreja. Ficavam muito facilmente desanimados, eram demasiado inclinados a duvidar de Deus. Muitos dispostos a crer que tinham uma dura sorte e que Deus os abandonara. Vi que isso era cruel. Deus o amara a ponto de dar seu bem amado filho para morrer por eles, e todo o céu estava interessado na salvação. Todavia, depois de tudo quanto por eles fora feito, era-lhes difícil crer e confiar no tão bondoso e benigno Pai. Deus, irmãos, Ele está disposto a nos dar tudo o que nós pedimos, desde que seja bom. Então, Mateus 7,11 diz isso, né? E ele vê que a igreja desanima muito fácil. Se orarmos com fé, meus amigos, Deus diz isso, se orarmos com fé, nós receberemos o que queremos. Ellen White ainda comenta dois textos, o seguinte: vi que se não recebermos resposta imediata a nossas orações, devemos apegar-nos firmemente à nossa fé, não permitindo que penetre a desconfiança, pois isto nos separará de Deus. Se nossa fé vacilar, nada receberemos dele. E ela continua: vi que toda oração elevada ao céu com fé, por um coração sincero, será ouvida por Deus, e aquele que dirige a petição terá a bênção quanto mais dela necessitar, e excedendo ela muitas vezes as suas expectativas. Não se perderá nenhuma oração feita por um santo fiel, se feita com fé, por um coração sincero. Que glória a Deus, né? Que coisa bonita. Tá vendo? Orar com fé e receberemos o que quisermos. O capítulo 20 vai falar de novo sobre aquele grupo do Message. Em julho de 1855, Ellen White vê que havia cãs dentro do movimento da igreja. Essa época a igreja não crescia, foi uma época muito fraca da igreja em crescimento, pois existiam muitos grupos dissidentes que estavam atrapalhando o avanço. Ellen White comenta o seguinte: vi que o povo de Deus precisava erguer-se e cingir a armadura. Cristo estava voltando e a grande obra da última mensagem de misericórdia é de muita importância para que deixemos e nos ocupemos em responder à falsidade, deturpações e difamações que o grupo Message criou e espalhou. Devemos firmar-nos na verdade, a verdade presente. Então, estavam perdendo muito tempo tentando contra-atacar esse grupo e estávamos perdendo, né? A igreja não estava crescendo, as coisas não estavam andando. Então, Deus pediu para que isso fosse o mais rápido possível parado para que a igreja continuasse no seu avanço. O capítulo 21 é um dos capítulos mais importantes de hoje e diz o seguinte: preparo para encontrar o Senhor. Ellen White já inicia esse capítulo dizendo o seguinte: vi que não devemos retardar a vinda do Senhor. Disse o anjo: prepara-se, prepara-se para o que há de vir sobre a terra. Correspondam suas obras à fé que vocês professam. Vi que a mente deve estar firme em Deus e que nossa influência deve testemunhar de Deus e sua verdade. Não podemos honrar o Senhor quando somos descuidados e indiferentes. Não podemos glorificar quando estamos desalentados. Cumpre-nos ser sinceros para assegurar a salvação do próprio ser e para salvar os outros. Devemos dar a isso toda a importância e tudo mais deve vir em segundo lugar. Ellen White vê que as bênçãos do céu lhe é mostrada e que Jesus deixou tudo aquilo para morrer por mim e por você, irmão. Ela vê e ela diz o seguinte: vi que todo o céu estava interessado em nossa salvação
E seremos nós indiferentes? Seremos descuidosos? Como se fosse coisa de pouca importância o sermos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Alguns assim têm feito, têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida, e o desagrado de Deus está sobre eles. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Isso é muito grave, porque o Espírito ele não permanece onde ele não é bem-vindo. E Ellen White ela vê uma visão de umas balanças no céu, pesando os pensamentos e atos dos jovens e das pessoas, os professos cristãos adventistas. E essa visão, ela diz o seguinte: posso relatar isso pelo que vi, mas nunca poderei dar a impressão solene e vívida gravada em minha mente, ao ver o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus. Disse o anjo: podem esses entrar no céu? E o anjo responde: não, não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possuem é vã, a menos que se arrependam depressa e obtenham a salvação. Eles hão de perecer. Dos jovens, bem como dos mais de idade, será exigida uma razão da esperança que têm, mas a mente destinada por Deus para coisas melhores, formada para servi-lo perfeitamente, tem-se fixada em coisas insensatas, em vez de nos interesses eternos. Por isso que muitos de nós não abraçamos as verdades, as reformas, porque a nossa mente não está nas coisas de Deus, está nas coisas do mundo. Inclusive, Ellen White comenta que a Bíblia foi nos dada para a salvação, mas, olha o que ela diz, a palavra de Deus diz-nos como nós podemos tornar cristãos perfeitos e escapar das 7 últimas pragas, mas eles não tiveram nenhum interesse em verificar isso. Outra coisa lhes distraíam a mente. Acariciaram ídolos e santa palavra de Deus foi negligenciada e desprezada. Por professos cristãos, Deus foi considerado de pouca importância, e quando sua santa palavra os julgar no último dia, serão encontrados em falta. Não devemos comparar a nossa vida com outros. E uma frase que eu acabei levando para a vida é que sem abnegação não haverá salvação. Se eu não começar a eliminar de mim o mundo, se eu não começar a me abnegar dos meus gostos, o céu não é do gosto do Roberto, o céu é do gosto de Deus e só vai entrar lá quem gostar das coisas que Deus gosta. E eu gostaria de finalizar esse belo 7 capítulos que nós lemos hoje com uma citação. Vi que muitos mal sabem ainda o que seja abnegação ou sacrifício, ou que seja sofrer por amor da verdade. Mas ninguém entrará no céu sem fazer algum sacrifício. Cumpre cultivar o espírito de abnegação e sacrifício. Alguns não se sacrificam a si mesmos, a seu corpo, sobre o altar de Deus. Condescendem com um temperamento caprichoso, impulsivo, satisfazem os próprios apetites, cuidam dos próprios negócios egoístas, sem consideração para com a causa de Deus. Os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna, tê-la-ão, e vale a pena que soframos por sua causa, que por ela crucifiquemos o próprio eu, e sacrifiquemos todo o ídolo. O excelente peso eterno da glória absorve tudo e eclipsa todo o prazer terreno. E é este o meu desejo para mim e para você, que nós possamos entender o que é abnegação e sacrifício e colocar os nossos gostos no altar do sacrifício para ser queimado, e que Cristo possa colocar os gostos dele em cada um de nós. Que Deus os abençoe e nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.